Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula. No quadro, nós podemos ver que esse é o curso de Ética, Política e Sociedade. Essa é a nossa última aula que tem como tema as formas de governo e o surgimento. Eu sou a professora Juliana Lima Arruda, mestre em História Social pela Universidade Estadual de Londrina. Então, chegamos ao nosso final de curso, nosso último encontro. Fizemos toda uma trajetória, basicamente, nas nossas 3 primeiras aulas, discutimos o que é a ética, mas boa parte das questões que perpassam a ética. Fizemos um processo onde fomos lá da antiguidade, lá dos pré-socráticos, até chegar à modernidade. Tivemos a oportunidade também de fazer uma crítica a tudo aquilo que nós colocamos, ou seja, toda a ementa do curso de vocês, ela foi posta, mas ao mesmo tempo ela foi criticada a partir de um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. Na nossa última aula, nós trabalhamos mais um pouco da política, onde nós pensamos um pouquinho o que é a política, trouxemos esse conceito, tentamos aproximar a política do dia a dia de vocês e também pensamos na mudança do conceito de política da antiguidade até a Idade Moderna, tentando refletir um pouco o que foi aquilo que fez com que a política se afastasse de nós. Hoje, nós temos novos objetivos. O nosso curso chama Ética, Política e Sociedade. Então, um pouco da intenção aqui é terminar um pouquinho do que nós falávamos sobre política, tentando debater a questão da democracia, para finalizar com a última coisa do curso, chamada, então, de Sociedade. Então, é trazer um pouquinho da sociologia para vocês. Semana que vem é a nossa prova. No final da nossa aula hoje, eu converso um pouquinho para vocês a respeito disso, ok? Então, vamos aos nossos objetivos? Basicamente, os nossos objetivos de hoje são aprender diferentes formas do governo, ou seja, vamos falar sobre diferentes formas, não só a democracia. Também, refletir sobre o contexto social do surgimento da sociologia, uma ciência que surge lá no século XIX, que ainda está muito em voga até hoje. Entender o positivismo de Augusto Comte, que é considerado, então, o pai da sociologia, e apresentar os conceitos sociólogos de Emile Durkheim, ok? Para começar, eu queria lembrar a todos vocês que é necessário e é muito interessante que todos participem da nossa aula. Para isso, então, para poder ouvir tudo o que vocês têm a dizer, nós temos a Cleo, a nossa intérprete, aqui, a Ana Carolina, que está aqui anotando todas as questões de vocês, ou seja, a nossa tutora, que está fazendo a mediação, e também o Luciano, que é o nosso operador. Então, enviem as dúvidas de vocês e, dentro do possível, a gente vai tentando debater. Hoje o assunto é algo que vocês estão bem acostumados, ou seja, diz respeito muito a vocês, então a gente vai ficar aqui nesse âmbito mais teórico e essa parte aí de uma coisa mais relativa ao dia a dia de vocês, eu quero que vocês coloquem, ok? Então, falamos de política e procuramos mostrar como as formas políticas, as diferentes formas de organização influenciam na tua vida. Mas aí fica a dúvida, qual que é a nossa forma de sistema de organização política? Todo mundo sabe, é a democracia. Só que a democracia, ela não é uma característica unicamente da república. Nós, no Brasil, vivemos uma república democrática. Mas a democracia, ela também pode estar em outros sistemas. Por exemplo, há até uma monarquia democrática, de certo ponto de vista. Ela não está necessariamente ligada unicamente à república. Nós temos um governo republicano. Então, vivemos uma democracia, mas eu já quero deixar de imediato dizendo que, quando eu for falar de democracia hoje para vocês, eu não estou falando da democracia grega. Vocês se lembram que na aula passada nós falávamos sobre a democracia grega, aquela que era onde as pessoas iam para a praça pública debater? Não, não é isso que nós vivemos. Nós vivemos uma democracia representativa, ou seja, eu escolho alguém e essa pessoa me representa, ok? Só que existem outras formas de governo, que não apenas a democracia e não apenas a república. São melhores, professora? São piores? Depende. Depende do ponto de vista, melhor ou pior para quem, e depende do momento histórico.
Todo mundo aqui gosta muito da democracia. Eu acho que a gente tem até dificuldade para pensar fora dela, porque eu e vocês, somos formatados pela democracia, por esse conceito de liberdade. Só que eu preciso tentar entender o que há por detrás, porque a democracia não é um sistema dado, ela vive de tensões. Então a ideia um pouquinho aqui é pensar sobre essas tensões que estão por detrás da democracia. Será que é o melhor sistema? O que vocês acham? Já pararam para pensar nisso? Então, para começar, eu quero falar sobre o avesso da democracia, ou seja, o seu contrário. Vamos ao quadro? Aqui nós temos dois termos. O primeiro deles se chama autocracia e o segundo totalitarismo. A autocracia é quando o poder político se concentra no governante, sem a participação da sociedade e das demais instituições, ok? Autocracia, enquanto palavra, ela tem aqui os radicais gregos, não sei se vocês conseguem ver a meu risco aqui, acho que não dá para ver, mas basicamente, auto significa por si próprio e kratos, aliás, ao contrário, significa governo. Então, o que seria a ideia de autocracia? Literalmente, um governo por si próprio. Então, seria quando uma única pessoa, ela centraliza todos os níveis de poder nas mãos de uma pessoa ou pode ser até de um pequeno grupo. Então, nesse sistema autocrata, a opinião, a voz dos outros, ela é negada. Ou ela é inexistente ou ela é totalmente negada, ela é ignorada. Então, a única vontade que é prevalecida, ou seja, que prevalece dentro de um sistema autocrata, seria daquela pessoa que governa, ok? Então, é um poder absoluto que ignora todos os níveis, uma autocracia. Conseguem perceber esse movimento? Autocracia, de auto, de por mim mesmo, né? Então é nesse sentido, de o governo de uma única pessoa. E então, todas as vontades, elas devem surgir dessa única pessoa. Neste momento, vocês param para pensar, professora, quais são então os regimes autocratas? Nós já vivemos regimes autocratas? Sim, já vivemos. Existe uma discussão de historiadores, sociólogos em volta desse termo. E, aliás, vocês vão perceber isso na aula de hoje. Em nenhum momento eu vou fechar muito um conceito, porque nem tudo que está aqui eu concordo. Então, eu parto de princípios às vezes diferentes, mas eu preciso apresentar todos eles para vocês, ok? Porque são vocês que vão escolher. Então, a partir da pesquisa de vocês, é vocês que vão decidir o que vocês consideram melhor ou pior. A minha intenção não é em nenhum momento convencer vocês de alguma coisa, ok? É apenas apresentar para que vocês tenham a oportunidade de tirar as suas próprias conclusões. Então, voltando. Eu disse para vocês que a autocracia, ela já aconteceu. A primeira coisa que vem na nossa cabeça, o que é um governo autocrata? Tá, é um governo de uma pessoa só. Então, seria uma monarquia, né? Ou seja, quando tem um rei, afinal, o rei é aquele que decide por si só. Não necessariamente. Nem toda monarquia, ela é essencialmente autocrata, porque pode haver uma monarquia mais democrática, que tem uma monarquia mais constitucional, que tem limites para o rei. Aí você me diria, professora, mas e as monarquias absolutistas, né? Ou seja, está tudo concentrado naquele único rei, como Luís XV, etc. e tal, como tivemos monarquias brasileiras. E aí, são autocracias? Não necessariamente. Tem historiadores que entendem que sim, que toda monarquia absolutista ela é por si só autocrata. Eu vou dizer que não necessariamente. Por quê? Vamos pensar numa monarquia de direito divino. Ou seja, o poder, da onde vem o poder? Quem foi aquele que justificou a presença daquele rei ali naquele lugar? Foi quem? Foi um lugar metafísico, foi Deus. Sendo assim, a vontade vem daquele único rei? Ou será que a vontade está dividida entre dois lugares? Eu parto do pressuposto que está dividida. Então, nem sempre um governo absolutista é autocrata. Sobrou quem então, né, para ser autocrata? O Império Bizantino foi autocrata. E tem mais uma questão que eu acho muito interessante. Autocracia não necessariamente precisa ser um regime monárquico. Quer um exemplo? Hitler. Hitler não era monarquia, né? E, de certo modo, ele foi um grande autocrata, porque tudo se dava na vontade dele. Conseguiram entender? Para além disso, nós temos outro termo, que é, indo ao quadro, por favor, o totalitarismo. O totalitarismo é centralização do poder, controle total do Estado, cerceamento das liberdades
impedimento da oposição política e forte ideologia. Ah, tá, então é quando for de esquerda é totalitarismo. Não, temos totalitarismos tanto de direita quanto de esquerda. Vamos dar uma olhada então. O termo totalitarismo, ele passou a ser utilizado em meados do século XX, para designar o nome para determinadas coisas que estavam acontecendo com o autoritarismo extremo. Basicamente, estamos falando do quê? De nazismo e depois de stalinismo. O nazismo, que é o do Hitler, que eu falei agora há pouco, ele é o maior exemplo que nós temos de totalitarismo. Qual que é a diferença do totalitarismo? A palavra já diz muito bem. É totalitarismo total. Então, é como se esse sistema ele invadisse todos os aspectos da sua vida. Todos. Não existe praticamente uma vida particular. É como se a pessoa ela fosse basicamente e unicamente pública. Então, a maneira como você vai se portar na sua casa, a maneira como você vai se casar, tudo isso está ligado a como o Estado entende que deve ser. O nazismo ele foi um evento muito forte, muito impactante dentro da nossa história do mundo. Então, de certo modo, ele é exatamente esse grande exemplo máximo do que é totalitarismo. No totalitarismo, há um controle total do Estado. Então, todos os poderes estão submetidos à mão de uma única pessoa. No caso do Hitler, é totalitário e autocrata, justamente porque está governado nas mãos de uma pessoa só. Não sei se vocês têm contato com pessoas da Alemanha, etc. e tal, mas a maioria dos jovens entendem que hoje seria impossível a instalação de um governo totalitário, porque entende que a democracia foi exatamente isso que abriu a cabeça das pessoas e que não há preconceito tão grande para um regime autoritário dessa forma. Por isso eu queria indicar um filme para vocês, que se chama A Onda mesmo, de como se fosse a onda do mar, que é exatamente um professor, acho que é de filosofia, se eu não me engano, mostrando como é sim possível a instalação de um regime totalitário em pleno século XX. Por mais que a gente tenha essa tendência a querer, as pessoas são iguais, as pessoas são melhores, hoje em dia o mundo não sei o quê, mas existem grupos e muito forte de pessoas que têm uma tendência ao totalitarismo. O pessoal de Itajubá perguntou, o governo da Coreia do Norte é um totalitarismo? Pode ser considerado sim, principalmente no sentido de ditadura. Muito bem colocado, Itajubá, porque assim, no caso do Hitler, ele é um totalitarismo de direita. No caso de tudo que se refere ao socialismo, ele é um totalitarismo de esquerda. Então, ambos, apesar de serem muito diferentes, né, de terem características muito diferentes, ambos podem sim ser considerados totalitarismo. Então, é uma coisa muito presente. Então, me assusta muito, sabe? Quando os nossos jovens vão à rua pedir, por exemplo, por ditadura militar. Eu sei que são coisas diferentes, mas me assusta ainda um pouco. Eu sou historiadora, vocês já sabem disso. E por mais que eu goste de debater essas questões, por mais que eu ache que todo mundo tem o direito de dizer tudo, e eu juro para vocês que eu sou dessa opinião. Tem um filósofo, eu esqueci o nome dele, eu não lembro se é Montaigne, fugiu, que ele fala mais ou menos o seguinte: eu morreria para você dizer, ter o direito de você dizer o que você pensa, mesmo que eu não concorde com você. Não é assim a frase, mas é essa a ideia. Então, o totalitarismo, ele é assustador, porque ele invade a vida das pessoas, ele despolitiza o sujeito e ele praticamente esvazia a vida da pessoa. E existem grupos, até hoje, e não são grupos longe, distantes da gente, tem jovem daqui de Londrina, tem jovem aqui do Brasil, como um todo, que se alista, por exemplo, para participar de grupos extremistas, porque entende exatamente que existe uma única verdade. Aliás, a verdade, ela é assim, né? Mas que existe uma verdade que é totalmente avassaladora, que o totalitarismo, ele está muito calcado nessa ideia de que existe uma única verdade, ok? Então, quais são os nossos maiores exemplos de totalitarismo e de totalitarismo autocrata? É justamente o stalinismo e o nazismo, ok? Então fica claro isso para vocês. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, isso tem muito a ver com o nosso cotidiano, o que a gente está vivendo hoje. Sempre quando há uma crise financeira, política, etc. e tal, há o espaço para o surgimento de grandes líderes.
eles são tomados como messias. No caso do nazismo, pensem como estava a Alemanha no momento em que Hitler surgiu. Porque vocês já pararam para pensar no nazismo? É uma coisa muito ensurdecedora, porque é maluco você acreditar que pessoas são inferiores ao ponto de você matar milhares não, milhões de pessoas, que você é superior tanto ao ponto de você entender que aquela outra pessoa merece morrer simplesmente pelo lugar onde ela nasceu, por como ela é, que é o caso dos judeus. Só que como que isso se instaurou? Vocês conseguem perceber? Isso é muito confuso, isso é muito intenso. Eu, que sou professora de história, que estudo pra caramba o assunto, ainda fico, gente, como pode uma coisa assim acontecer? Mas por quê? Porque somos carentes de grandes líderes. Nós sempre ficamos na esperança de que o Messias irá descer à Terra e vai salvar o mundo. O Hitler foi isso. Pensa numa Alemanha destruída. Pensa no contexto da Alemanha destruída na Primeira Guerra Mundial. Basicamente, uma Alemanha que não tinha direito a quase nada, que saiu da Primeira Guerra Mundial como perdedora e principalmente como culpada, e que teve um castigo muito violento com o Tratado de Versalhes. E aí, uma Alemanha destruída, sem emprego, em crise, que foi praticamente reestabelecida, reconstruída num prazo de 20 anos, ao ponto de conquistar o mundo. Porque foi isso que o Hitler fez. Ele não só reconstruiu a Alemanha, ele deu para as pessoas o que elas queriam. Está entendendo o que eu quero dizer? Ele deu um norte. Ele disse, se você fizer isso, nós vamos alcançar a felicidade, nós vamos alcançar o bem. Vocês conseguem entender a importância disso? Por que tem a ver com o nosso cotidiano? Não é uma crítica ao Sérgio Moro, pelo contrário, admiro muito ele. O problema somos o que nós fazemos com ele. O Sérgio Moro, ele tem ocupado esse lugar no nosso coração, no nosso imaginário, de como uma pessoa incorruptível, de um Messias que vai salvar o brasileiro. Gente, eu sinto muito lhe informar, mas ninguém vai salvar ninguém, não. Tá? Messias, a gente tem lá Jesus no máximo, tá? Aqui na Terra não tem ninguém. A gente tem pessoas, tem grandes líderes, mas não se esqueçam que eles são humanos, como eu e como vocês, tá? Então, o brasileiro, ele é muito carente de tudo isso. Goiânia, o pessoal pergunta, o socialismo brasileiro se espelha no regime autocrata? Eu não sei se eu entendi muito a pergunta, porque que socialismo brasileiro é esse que nós estamos, né? Que socialismo que você quer dizer? Será que você quer dizer a esquerda brasileira? Porque a esquerda brasileira, eu já falei isso para vocês, ela tem uma intenção socialista. Por exemplo, o PT é um partido de esquerda. O governo que aconteceu nos últimos anos foi realmente um partido de esquerda? Só se for, não foi, né? Teve algumas intenções de esquerda, mas no final das contas não foi nada. Mas aí, talvez seja isso que vocês querem dizer, né? No sentido de autocrata, de se manter no poder? Se for isso, sim. Só que o PT, ele não governou sozinho. Não entendam isso. Não pensem assim, de que o PT fez tudo isso sozinho. Pelo contrário, a máquina estrutural do Estado tem PSDB e tudo mais. E eles não saíram do poder realmente em nenhum momento, tá? Então, entendam que tudo isso está corrompido. Não é só o PT, não. A nossa estrutura, eu não sei o que fazer, gente. Eu tô falando sério. Eu acho que o negócio tem que desmontar e montar de novo, porque tá feia a coisa. Viçosa. O Estado Islâmico não é um governo, mas é um movimento que atinge vários países. Ele pode ser considerado um totalitarismo? Ele não é necessariamente um totalitarismo como um único lugar, como vocês muito bem colocou, mas o ideal deles é muito próximo do totalitarismo. Por quê? Porque ele abarca essa ideia, não é? Essa que me assusta. Tá? Eu sou extremamente assustada e curiosa com o Estado Islâmico, justamente porque as pessoas doam a sua vida. Eu acho que esse exemplo de Viçosa foi muito bom. Por quê? Você percebe que o sujeito ele anula a vida dele ao ponto dele se matar em nome de um Estado, de uma nação. Estão percebendo como isso é forte? O regime comunista é totalitário? Gláucia, lá de Santiago, é sim. Comunismo, stalinismo, é exatamente isso que eu falei, tá? Perfeito, aprenderam, conseguiram entender muito bem. Então, no Brasil, nós vivemos dias muito ruins na nossa história, né? Então, vivemos uma coisa que nós chamamos de ditadura. Muitas pessoas, historiadores, sociólogos, entendem a ditadura como um totalitarismo. Eu acho que são coisas diferentes, apesar de ter características em comum. A característica mais comum entre elas é justamente a centralização do poder. Mas eu acho que há uma ruptura.
só que não é uma ruptura fácil de descrever. Eu acho o totalitarismo ainda mais intenso e ainda mais forte, mas existe uma proximidade entre eles. O termo totalitarismo, ele nasce com o fascismo italiano, que é mais ou menos na mesma época, né? De um lado nós temos o nazismo alemão e de outro nós temos o fascismo italiano com Benedetto Mussolini, né? Então ele nasce lá no século XX justamente para mostrar, para denominar um movimento totalmente novo e avassalador que estava acontecendo, certo? De certo modo, chegando a assustar as pessoas de uma maneira muito grande. Então, embora eles tenham sentidos parecidos, eu queria lembrar que ditadura, autoritarismo, autocracia são termos que têm em si um contexto muito específico. Então, quando eu utilizo esse termo, eu estou falando sobre um momento muito específico, então tomem um certo cuidado. Só que assim, o mais próximo que nós tivemos desse totalitarismo é exatamente a ditadura brasileira. E às vezes eu tenho a impressão que a gente esquece do que foi a ditadura. Existem movimentos que vão rever isso. Não vejo tanto problema, apesar de ser uma coisa muito delicada, são assuntos muito delicados. Tudo que se refere a porões da ditadura, a rever questões do nazismo, a galera se arrepia, né? Ninguém quer falar sobre isso. Eu acho importante que seja dito. Só que eu acho importante também que seja frisado a necessidade de liberdade. A não liberdade deu exatamente no que a gente viveu, que foi a ditadura. No caso do Brasil, a democracia, a história da democracia, ela é muito complicada, porque a gente teve uma democracia que se instaurou contra uma monarquia. E a nossa democracia, ela nasceu na mão de militares. Nada contra os militares, tá? Inclusive, meu irmão é um militar. Mas, historicamente, é complicado falar de militares. Nós temos aí uma história de conflito muito grande com eles. Pensando nisso, eu quero que vocês assistam um vídeo explicando um pouquinho o que foi a ditadura brasileira, ok? Vamos a ele? Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. No dia 29 de dezembro de 72, em São Paulo, eu estava na casa da minha irmã. Eu estava grávida quando eu fui presa, eu estava no 6º mês de gravidez. Mesmo assim, eu fui torturada. Era feito com acompanhamento médico, ou pelo menos se dizia médico, disse o tipo de tortura que eles poderiam fazer. Ele recomendava que não espancasse a barriga e não desse choques elétricos na vagina, na boca, nos órgãos mais internos, ouvidos. E depois que esse médico, sei lá se é médico, o que é isso, falou isso e ficou nessas áreas, Então, eu não fui pendurada no pau de arara. E eles priorizaram muito a tortura psicológica. E assim, quando eles vêm chamar a gente para o interrogatório,
o carcereiro tem umas chaves grandes, né, da cela, e ele sacode aquilo, faz um barulhinho metálico, e você já fica pensando, quem vai ser o torturado? Porque quando abre a cela é para torturar alguém. Meu filho tinha soluços na barriga. Meu filho tem soluço até hoje, com 37 anos. Qualquer tensão, ela se manifesta com soluços. Meu filho nasceu na prisão, mais precisamente no Hospital da Guarnição do Exército, em Brasília, porque eu fiquei um mês na Operação Bandeirantes, em São Paulo, na UBAN, quer dizer, já era doicode nessa época. E depois fui transferida para o Pelotão de Investigações Criminais, em Brasília, e onde meu filho nasceu. Eu fiquei muito tempo em trabalho de parto, porque o obstetra lá, um militar, um oficial militar, não quis fazer o parto na hora. Então, eu falei assim, mas meu filho vai morrer, ele não vai aguentar. Ele falou, isso tem importância, é um comunista menos. Vários militares ameaçaram de adotá-lo se ele fosse homem branco e saudável, refletindo bem o preconceito desses homens, desses torturadores. E meu filho nasceu homem, e além de branco tinha os olhos azuis, que me deixava angustiada, né? E saudável toda mãe quer que o filho seja, né? Depois meu filho nasceu, fiquei um período no hospital, onde eles faziam isso, não deixavam amamentar, diziam que tinha mandado para, naquela época chamava FEBEM, o juizado de menores, e depois devolviam. Quando devolviam, meu filho estava com diarreia, com vômito, e era uma briga constante, né, para eu poder ficar com esse meu filho. Até que eles entregaram meu filho para minha família, e nós que perdemos essa guerra, que perdemos nossos familiares, a gente está sempre disponível para contar essa história, porque nós não nos envergonhamos dela. São muitas as histórias que permeiam e que estão junto exatamente à questão da ditadura brasileira. Foi um momento muito complicado, de extremidade, né, de grande violência, e ao qual eu espero a gente nunca tenha que retornar. Por que disso? Porque eu espero que vocês, sempre quando tem alguém que peça pela ditadura, claro, ela tem o direito de pedir, como eu disse, eu acho que todo mundo tem o direito, mas tomar um pouco de cuidado, né? É uma situação muito delicada, a volta de um regime militar, tudo bem que não necessariamente a volta de um regime militar implique necessariamente numa ditadura, mas historicamente essas coisas estão muito entrelaçadas, então a gente tem que ser sempre muito atento com as coisas. O pastor Pérez, lá de Toledo, disse: professora, com relação ao Sérgio Moro, pode ser assim mesmo, no pensamento do senso comum coletivo, de um povo desacreditado do poder e das instituições que deveria cumprir o seu papel e dever emanado do povo. No entanto, Sérgio Moro está apenas cumprindo com os seus deveres profissionais. Caso não faça, podendo fazê-lo, ou seja, por ter o poder delegado da função, ele se torna tanto quanto o que estão sendo julgados por prevaricar e pode ser processado por vacância. Simplesmente não nasceu outro Robin Hood, Batman, etc. Imaginário da justiça perfeita. Eu concordo plenamente com você. Eu acho o Sérgio Moro uma figura fundamental, muito, mas eu acho que é exatamente o que você colocou, que eu acho que está de acordo com o que eu falei, né? Nós estamos muito carentes, então a gente fica procurando isso. Eu me imagino no lugar do Sérgio Moro, porque não deve ser fácil para ele lidar com tudo isso também, porque tem toda uma questão de ego aí envolvida. Ele não pode ceder a toda essa vaidade, porque pode cair numa questão de vaidade, já que o público ama ele, mas ao mesmo tempo ele tem que ser firme, etc. e tal. E é uma figura muito interessante, mas como eu disse, ele não vai salvar o mundo. Ele não vai salvar o mundo porque não cabe a ele nem a ninguém salvar o mundo. Ele só é alguém que está fazendo o trabalho dele muito bem feito e obrigado. Exatamente isso. O pessoal de Viçosa, lá de Minas. Professora, outra dúvida. Podemos considerar Gandhi como uma autocracia? Pois ele foi um líder que transmitiu uma ideia e foi seguido. Eu diria que não. Porque o Gandhi, em nenhum momento, ele colocou as ideias deles como a única possível. O Gandhi foi alguém que falou sobre a paz, que falou sobre uma série de coisas, e é exatamente o contrário. A autocracia, ela centraliza o poder e ela tem um caráter de violência muito grande. Então, eu deixaria o Gandhi fora disso, tá? O pessoal de Itajubá.
Qual a grande diferença entre o socialismo e o comunismo? Um pode ser o início do outro? É exatamente essa a diferença. Quem inventou o socialismo e o comunismo é um filósofo, aliás, um sociólogo chamado Karl Marx. Para o Karl Marx, existe um momento em que o homem vai chegar, que é o socialismo, que é o início. Qual que é a diferença básica? No socialismo, ainda há propriedade privada. Só que de quem que é essa propriedade? Ela é toda do Estado. Ou melhor, não há propriedade privada, ainda há propriedade. Entendem o que eu quero dizer? Então tem um Estado que ele é ditatorial e que ele governa todas as coisas. Por que a gente precisa passar por esse momento? Porque o homem foi corrompido com a propriedade privada, segundo Marx, tá? Sendo assim, o homem precisa voltar a conviver com os outros para poder reaprender como era o homem lá no seu estado inicial. E nisso ele bebe lá no Rousseau, que nós falávamos na aula passada, porque ele vai dizer, o homem em seu estado de natureza é bom, porém, com a propriedade privada, o homem foi corrompido. Então, no socialismo, é um momento onde vai ser instaurada uma ditadura, a ditadura do proletariado, para reensinar, para educar novamente o homem a voltar a ser o que ele é. E quando o homem alcançar isso, ele vai entrar em um outro nível, que é o comunismo, onde não há mais propriedade, onde os homens vivem em igualdade, em liberdade, com amor, enfim, um lugar que até hoje ninguém conseguiu chegar. Tá? Muito boa pergunta. Carlos Chagas, de Minas Gerais, a Darlene. O aluno Bruno pergunta se a professora acredita que vivemos em uma democracia ou se a sociedade não vive sobre uma ditadura disfarçada da democracia, a ditadura do medo. Depende do que a gente entende como democracia. Eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Por quê? Não existe a ditadura máxima. Não existe a democracia máxima na minha cabeça. Porque a ideia de democracia, ela está calcada numa coisa que é em si impossível. Para falar disso, eu estou falando a partir de Nietzsche, tá? Que eu falei para vocês na nossa terceira aula. O que a democracia pressupõe? Ela pressupõe igualdade. Vocês já viram, em algum lugar na natureza, duas coisas iguais? Vocês já pararam para pensar se existe no mundo realmente justiça? Por isso, nunca vai haver democracia. Agora, eu acho que estamos vivendo, sim, um período de muita intolerância. Sempre quando a gente critica muito o humor, o politicamente correto é uma coisa que me incomoda muito. Claro, a gente tem que ter educação, mas o politicamente correto me assusta. Eu brinco. Aliás, tem um seminário meu que vai sair agora, daqui umas 3 semanas, que é exatamente sobre isso. Tem uma foto de um bolo que você não se chama mais nega maluca, que se chama afrodescendente com problemas, não sei o quê, não sei o quê. Imagina você não poder falar isso. Houve um momento em que se quiseram pegar as histórias do Machado de Assis, o Sítio do Pica-Pau Amarelo e tirar toda a história do preconceito. Porque tem lá a Anastácia, enfim, tem uma série de coisas que instituem, que dão a ideia de preconceito. Só que a gente precisa entender que isso é histórico. Então, quando eu chamo isso dessa forma, as pessoas se ofendem. E isso sim eu acho que é uma ditadura. Quer ver um exemplo? Não se ofendam, tá? Mas quando eu falo assim, vem cá, minha nega. O que é o vem cá, minha nega? Pode ser uma ofensa? Claro que pode. Pode ser um elogio? Vem cá, minha nega. Pode ser um grande elogio. Pode ser um carinho. Vocês estão entendendo? Então, eu não acho que a coisa está na palavra. Ela está numa série de coisas, numa nuvem de coisas, de discurso que é muito mais ampla do que isso. Então, sim, acho que nós vivemos uma democracia dentro do possível do que nós podemos viver. Acho que nunca vamos viver uma democracia total. Acho que nunca. Mas acho que ela pode melhorar. Ela tem muitos problemas, ok? Então, vamos falar um pouquinho dessa democracia no quadro. A palavra democracia, ela é formada etimologicamente por 2 termos gregos, demos e kratia. Demos, em grego, significa povo. O povo detém o poder soberano. Suas necessidades e interesses devem ser atendidas pelos governantes, ok? Percebam que eu não estou falando mais sobre a democracia grega, e sim sobre uma democracia moderna, a nossa, onde quem elege os governantes é a maioria dos eleitores, o que permite a alternância do poder e onde governa-se para o bem comum. Tá, legal. Vamos parar para pensar então, que é exatamente a pergunta que vocês fizeram. A democracia, ela é, até hoje, o meio que nós encontramos mais eficaz de poder viver o que queremos viver. A democracia tem sido o melhor dos regimes ou o menos pior dos piores, né? Por quê? Porque, teoricamente, vamos pensar no conceito, tá? O poder emana do povo. Quem que dá poder?
Quem que dá poder para que o Temer esteja lá governando? Teoricamente, somos nós. O poder do Temer, ele é fundamentado, ele é calcado na minha vontade, na tua vontade. Concordam com isso? Porque fomos nós dois, eu, você, a Cléo, sempre que colocamos o Temer lá. Ok, vocês estão felizes? Tenho certeza que a maioria não. Teoricamente, o poder emana do povo. E isso é muito interessante. Bateu-se a cabeça, de certo modo, por muito tempo para tentar construir um regime que fosse diferente de uma ditadura, que fosse diferente de uma monarquia, aonde a vontade não estivesse apenas lá no rei, mas sim na maioria. E isso é lindo. Vocês concordam? É muito legal entender que a maioria das pessoas se reúnem para poder decidir o governo do país, porque é isso que nós fazemos. Vocês concordam? Nós vamos num dia de domingo, de manhã, até lá e decidir o futuro do teu país. Isso é sensacional. Tá, vamos voltar um pouquinho? Em que sentido voltar um pouquinho? Vamos pensar, problematizar isso. Com isso eu vou dizer, eu não estou dizendo que a democracia é ruim, mas eu preciso pensar as tensões que estão por detrás da democracia. O Platão, lá atrás, dizia que a democracia ela tem um problema. Ela tem uma tendência à retórica. O que é retórica? É falar. Então, o que é a democracia? Isso Platão falou lá antes de Cristo. Eu estou trazendo para o nosso dia de hoje. O que é essa retórica? Quem é o governante? É o melhor? Não. Quem é o governante? Aquele que consegue convencer a maioria de pessoas, o maior número de pessoas. A democracia, por um lado, ela é o governo da maioria. Por outro lado, legal. Por outro lado, ela é o governo da maioria. E isso não é legal. Por que isso não é legal? Já pararam para pensar que a minoria também é importante? Já pararam para pensar que talvez a maioria tenha tomado conta, consciência de que ela é quem manda? Tá entendendo o que eu quero dizer? Por que isso é um problema? Eu sei o quanto é difícil ouvir isso, gente, porque isso é muito polêmico e vocês têm 95% chance de me entender muito mal com isso e me entender como elitista, coisa que eu não sou nem um pouco. Pelo contrário, sou filha de servente de escola, de que limpa a escola, ou seja, não tenho nada de elitista. É uma questão de pensar nas estruturas mesmo, tá? Pensem comigo, com a educação que nós temos. Você recebeu uma educação política? Porque eu não recebi. O máximo que eu tive de educação política foi meu pai dizendo, filha, a gente gosta desse partido, vamos votar nele? E na escola, o que a gente teve de educação política? Nenhuma. Você já leu a Constituição? Eu não li, apesar de eu ter trazido ela aqui, daqui a pouco eu leio uma coisa para vocês. Então, nós não conhecemos os nossos direitos. E, sendo muito sincera, nós não entendemos quase nada de política. Quem entende? A minoria. Quem não entende? A maioria. Quem decide o destino do país? A maioria que não entende nada de política. A maioria que não entende nada de economia. Vocês concordam comigo que lá na escola nós deveríamos ter tido uma educação econômica? Porque vocês conseguem guardar dinheiro? Eu não consigo. Vocês entendem de onde surge o dinheiro? Vocês entendem realmente como que funciona a estrutura partidária do país? Não. Tá entendendo? Então, será que cabe a nós realmente decidir? Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, quem que é o cara que governa? É o cara que convence, é o cara que fala bem, é o cara que entendeu que ele não pode mentir demais, mas que ao mesmo tempo ele não pode ser sincero. Se eu chegar para vocês e dizer, ó, o Brasil está numa crise, não tem o que fazer. Eu como candidato, né, chegar aqui para vocês hoje e falar, ó, não tem o que fazer. O Brasil está numa crise profunda, eu estou assumindo o governo, só que está quebrado, não tem o que fazer. Sincero demais. Se eu chegar e disser nesse momento, não, tá tudo ótimo, a gente vai evoluir em 50 anos o que a gente não evoluiu em 8. Vocês vão acreditar? Não. Agora, em quem que vocês vão acreditar? No cara que chegar e dizer, ó, o Brasil está em crise, mas eu vou ajudar a passar por esse processo da maneira menos dolorida possível. É um meio termo, é o cara que sabe o que você quer ouvir. Entendeu o que eu quero dizer? O pessoal de Toledo. Imagina, professora, nesse contexto nega maluca, como ficaria essa assumida literária de Ana Maria Machado, que escreveu este lindo poema. Menina bonita do laço... Ai, adoro! Menina bonita do laço de fita. Menina bonita do laço de fita. Qual é o teu segredo para ser tão pretinha? Exatamente. Que bom que vocês me entenderam. É exatamente isso que eu queria dizer. Volta para mim, por favor, Ana. Tem como voltar? É exatamente isso que eu queria dizer. Vocês entenderam o poema? O poema diz, menina bonita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? Será que é uma crítica?
porque ela é tão pretinha? Ou será que é um elogio? Como ela conseguiu ter a pele tão pretinha, tão sedutora? Entendem? Quando você tira isso, você perde toda a liberdade. Eu tenho o direito de falar que a pretinha é ruim? Eu tenho todo o direito. Só que ao mesmo tempo eu tenho que arcar com as consequências. Mas eu tenho que ter esse direito, senão não existe humor. Me irrita muito, gente, desculpa falar disso, mas me irrita essa ideia do humor ter que ter esse limite absurdo. O humor, ele sempre ofende alguém. O humor é rir de alguém, só que o rir de alguém é rir com alguém. Assista um filme que é sobre Idade Média, que é do Umberto Eco, o livro que virou filme, chama O Nome da Rosa. Nesse filme, ele mostra um dos livros mais odiados do Index, né, do Codex, que é aquela lista de livros proibidos, que é um livro exatamente que falava sobre o riso. Na Idade Média, se entendia que se a pessoa risse, ela era ruim, porque ela estava sendo parecida com um macaco e assim por diante. O riso, tudo bem, o riso às vezes ele pode ser excludente, mas o riso também é agregador. Vai falar para mim que vocês não gostam de mim porque eu sorrio? Vai falar para mim que a aula não fica mais legal quando eu chego aqui com um sorriso para vocês? Entendem o que eu quero dizer? Pode mudar para a próxima, Ana. Castanhal. A organização política que caracteriza o Estado, a cidade, é natural, como pensava Aristóteles, ou artificial, como pensava Platão? Eu considero ela artificial. Eu considero que existe toda uma burocracia que foi criada para dar conta desse homem. Aliás, a burocracia é algo muito difícil de lidar. E Brasil é um país muito burocrata, ok? Então, como eu estava dizendo para vocês, voltando da questão da democracia, ela tem lá suas grandes dificuldades, tá? Tem muitas coisas que trazem da democracia que, na verdade, são muito ruins. Então, a gente precisa entender um pouquinho das tensões da democracia. Como eu disse para vocês, a base da democracia é a ideia de que todos são iguais. Parem para pensar comigo numa única coisa, na questão do voto. Se a pessoa ela é extraordinária, ela é extremamente inteligente, ela entende de política, é um cara que vale 10. Quanto que ele vale a hora que ele for votar? 1. O voto dele vale 1, simplesmente. Agora pensa naquele zero à esquerda, aquela pessoa que não sabe de nada, aquele cara que teve a capacidade de vender o voto dele por um tanque de gasolina, e vocês sabem que isso existe. Concorda comigo? Quanto que aquele cara vale quando ele for votar? Também 1. Entendem como isso é complicado? Como a democracia é sensacional, mas ela tem uma série de problemas? São solúveis? É possível? Não sei. Não sei se é possível. Do jeito que está, se é possível. Talvez a gente teria que mudar e ir para uma outra forma de governo. Ok? Então, a quem interessa que todos sejam iguais, a que todos valham 1? E isso é o Nietzsche dizendo, ao fraco. Não ao forte, ao fraco. Por quê? Porque ele passa a valer 1 e ele valia 0. Agora, o cara que vale 10, ele vai valer 1. Então, percebem como é complicado isso? A gente consegue manipular as massas. Eu sou super contra essa ideia de massa, mas eu acho que isso faz um grande sentido quando a gente fala de política. Mas, mesmo assim, fica a pergunta, ainda ao quadro. Por que democracia? Por que a gente ainda insiste? Primeiro, porque é uma forma de governo que se pauta no princípio de Estado de Direito. O que significa esse Estado de Direito? Porque é o único regime, um único não, mas um dos principais, que por mais que tenha problemas, é ele que garante os seus deveres e os seus direitos constitucionalmente. Por mais complicado que seja, os seus deveres e os seus direitos estão garantidos no Estado de Direito. No quadro. Garantia constitucional de direitos políticos, civis, sociais e econômicos. Pensando nisso, eu quero mostrar um trechinho para vocês, tá? Eu trouxe aqui comigo, acho que vocês conseguem ver, é um vade-mecum, né, que é a Constituição brasileira. A Constituição da República Federativa do Brasil. Eu quero ler o preâmbulo da Constituição. O que isso significa? Ó, só para vocês terem uma noção. É o trechinho que antecede o Código de Leis que rege a tua vida. Tudo aquilo que você faz errado ou certo, ele está descrito aqui, nesse livro. É nesse livro que diz o que você deve e o que você não deve fazer. Vou dar uma lida no preâmbulo para vocês, tá? Olhem lá que interessante. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade,
a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista. Ouviram essa palavra? Vivemos uma sociedade pluralista, sem preconceitos. Fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos sobre a proteção de Deus. Termina assim, tá entendendo? Depois de ter falado de sem preconceito, tudo termina com Deus, mas sem problemas. A seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. E aí vão-se todas as leis. Estão entendendo o que eu quero dizer? A ideia a qual está fundamentada a nossa Constituição é linda e utópica, entretanto, é ainda mais válida, tá? O pessoal de Santa Cruz. Professora, como você vê o ato de votar, sendo ele obrigatório? Isso é democracia? Isso foi a Cristina do Polo de Santa Cruz. Eu acho que não deveria ser obrigatório, tá, Cristina? Aliás, se você pensar nos países que são mais evoluídos educacionalmente, muita gente nem vai votar. Tá? O fato de você tornar uma coisa obrigatória, você tira o direito ético daquilo. Então, eu acho que não deveria ser assim. Santa Luz, e depois eu vou continuar sem ler as perguntas um pouquinho, tá, pessoal? Senão eu não dou conta da aula, vocês viram que eu me empolgo, né? Santa Luz, quais os fundamentos políticos e sociais do Muro de Berlim e suas implicações ainda hoje? O Muro de Berlim, ele aconteceu no momento chamado Guerra Fria, que foi exatamente para dividir a Alemanha em duas partes, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, que foi dividida entre uma Alemanha capitalista e uma Alemanha socialista. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, ficou dois lugares muito fortes, né? Os Estados Unidos e a Rússia, né? O Império, a União Soviética. E eles dividiram o mundo. E o Muro de Berlim é essa marca, dessa extremidade. Só que o que acontece? Isso não perdurou por muito tempo. E aí houve a queda do Muro de Berlim e aí se tornou tudo capitalista e mostra o vencimento dos Estados Unidos e do capitalismo sobre o mundo, ok? Voltando ao quadro. Universalidade das leis, direitos e deveres. Isso é muito interessante. Por quê? Porque os direitos na democracia, eles são válidos para todos. Tem um historiador que eu gosto muito, lá da Unicamp, chamado Leandro Carnal. Ele é um professor. E o Leandro Carnal, ele vai falar algumas coisas muito interessantes, que é exatamente sobre isso. Ele vai dizer que a democracia, ela não é um sistema onde não existem pessoas não éticas, mas ela é o sistema, ou seja, melhor, recapitulando, a democracia não é um sistema onde só existem pessoas éticas, mas ela é um dos poucos sistemas onde nós podemos punir aqueles que não são éticos. Então, a democracia não é um lugar de só pessoas boas, mas teoricamente é um lugar onde há espaço para a punição daqueles que não são. Pensando bom e mal, não no sentido moral, mas bom e mal segundo isso que eu acabei de mostrar para vocês, a nossa Constituição. Faz sentido? Voltando ao quadro. Também, participação política da sociedade. Segundo o professor Luiz Felipe Pondé, também da Universidade da PUC de São Paulo, a democracia, ela só é viva quando ela está febril. O que isso significa? Para realmente existir democracia, é necessário que haja uma outra coisa, chamada conflito. É legal que as pessoas concordem até certo ponto, mas para que a democracia seja verdadeira e não apenas o que vocês mesmos colocaram agora há pouco na aula, que ela seja uma oposição velada, é necessário que haja conflito. Conflito é diferente de confronto. Confronto é onde as palavras não valem mais e as pessoas querem o seu extermínio. Conflito é quando a gente tem interesses que são diferentes e a gente bota eles para brigar, a gente bota eles para conversar. Então, quando as pessoas vão para a rua, quando as pessoas questionam, quando há direita, quando há esquerda, quando há movimentos contrários, é quando exatamente a democracia está viva. Então não se assustem com isso, ok? Voltando ao quadro. A alternância do poder político. Essa questão é muito interessante e é dela que nós estamos um tanto quanto carentes. Por quê? O poder na democracia, ele não deve privilegiar uma única classe e nem um único partido. O que garante que a democracia seja ela mesma, a rotatividade? O que isso significa? A ideia é que ninguém, nenhum partido, nenhum grupo social se identifique com aquela cadeira.
a do poder. Essa tem que ser uma cadeira vazia e ela tem que ser rotativa. O que foi um dos nossos grandes problemas atuais? É exatamente que houve um partido que se identificou com essa cadeira. Essa cadeira não ficou vazia, ela ficou tomada e eles fizeram de tudo para quê? Para manter-se nesse poder. Então, é fundamental a rotatividade, justamente para que ninguém se identifique dentro desse poder, ok? Por isso que eu não sou a favor da reeleição. Eu acho que nem que aumentasse a quantidade de tempo onde as pessoas governassem, mas a reeleição é algo complicado, porque assim, as pessoas se identificando com o poder, elas podem se tornar cada vez mais corruptas, enfim, uma série de questões complicadas. Vamos ao quadro? Cidadania e participação política. A palavra cidadão, ela tem origem exatamente na ideia de cidade, que é aquela que nós falávamos na nossa aula passada, ok? Cidadão é aquele que possui direitos e deveres reconhecidos pelo Estado e pela sociedade. E aqui entra um pouco daquilo que vocês comentaram, que é, será que realmente todas as pessoas estão sendo assistidas pelo Estado? Teoricamente, cidadão é aquele que participa. Fica para vocês a pergunta, vocês realmente têm participado? Alguns sim, outros não. Mas de qualquer forma, a ideia é, será que estamos sendo todos assistidos por esse Estado? E será que realmente precisa toda essa assistência? Essa é uma questão um tanto quanto complicada. Vamos voltar ao quadro? Toda ação verdadeiramente cidadã exige, ao mesmo tempo, conhecimento dos direitos e deveres e a luta por sua afirmação. Aqui a gente tem um confronto de ideias. Por que um confronto? Ao mesmo tempo, tem aquilo que eu coloquei para vocês anteriormente. Nós não recebemos uma educação política. Talvez, se desde pequenos, se na escola a política fosse algo presente, nós teríamos mais condições para poder mudar essa realidade. Por outro lado, fazendo então uma crítica, nós tomamos hoje a democracia quase que como um dogma. Vocês conhecem essa palavra? Dogma seria algo que não pode ser falado, que não pode ser questionado. A democracia, ela se tornou algo quase que religioso. E toda e qualquer pessoa que fale contra a democracia soa como algo terrível. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo, falar da democracia, questionar a democracia, justamente para que essa democracia melhore, ok? Voltando ao quadro. Cidadania significa ação, participação política, luta por direitos por parte da sociedade, responsabilidade quanto aos direitos constitucionais. Aí eu pergunto para vocês, é muito comum a gente ouvir dizer assim, propagandas e tais, dizendo, quando vocês forem votar, tenham um voto consciente, certo? Isso é muito comum, que seria, teoricamente, esse voto mais estudado, esse voto mais precavido. Aí eu pergunto para vocês, o que é um voto consciente? Já pararam para pensar? Se a gente for pensar nos interesses e no lugar que parte cada um. Por exemplo, um empresário, o que ele vai considerar um voto consciente? Ele entende que o voto que vai em direção à economia do país. Aí ele vai votar, de repente, no PSDB e assim por diante. Aí você vai para a universidade. Você pega um professor universitário de história, de sociologia. O que ele vai dizer que é um voto consciente? Consciência para ele é você pensar nisso todo, social e votar no PT. E aí fica a dúvida, o que é um voto consciente? Estão percebendo o que eu quero dizer? Eu estou dizendo, no final das contas, que não existe uma postura salvadora. Que esse voto consciente que a gente tanto pede, essa educação, eu não sei até que ponto ela garante um Estado melhor. Então, desde o início eu estou repetindo isso para vocês, não há salvação para o mundo, porque o mundo não precisa ser salvo. Nós temos que viver, temos que melhorar, é óbvio que sim, nós precisamos garantir direitos para todas as pessoas e isso é fundamental. Mas o que eu preciso que vocês coloquem na cabeça é isso, que não existe uma verdade única, absoluta que vai salvar o mundo, ok? Voltando ao quadro. A democracia também é um meio de expressão e afirmação da democracia, ou seja, a cidadania. Se você exerce a tua cidadania, é justamente por onde você vai afirmar a democracia. Não existe democracia sem cidadania, sem cidadãos participando. Além disso, há diferentes formas de expressão da cidadania, individual e coletivo, como, por exemplo, os movimentos sociais. Eu acho os movimentos sociais extremamente fundamentais, pensando que muitos deles trouxeram na nossa história grandes conquistas. Nós temos desde o feminismo, como lutas por uma série de questões, e elas são fundamentais.
Entretanto, é preciso pensar inclusive nesses movimentos. Entendam que também eles não vão salvar o mundo. Eu sou de Londrina, nós estamos gravando aqui em Londrina, né? E há algum tempo atrás, menos de um mês, nós tivemos o Abraço no Lago, né? Onde as pessoas vão até o Lago Igapó, que é um lago aqui bem famoso da nossa cidade, abraçar o lago, numa questão simbólica aonde, ao abraçar o lago, as pessoas estão querendo mais paz, né? Interessante. Mas aí fica a pergunta, se a gente está brigando por mais paz, abraçando o lago, de onde vem essa violência? Estão entendendo o que eu quero dizer? Será que a violência não seria algo mais constitutivo da humanidade? E outra, não precisamos nem falar disso, será que realmente abraçar o lago vai fazer disso uma cidade melhor? Ou será que, por exemplo, você ensinar o seu filho a tratar bem, a moça que trabalha na sua casa, falar bom dia para o porteiro, você, quando estiver no trânsito, quando alguém der sinal, você deixar a pessoa ultrapassar, não faz mais sentido do que abraçar o Lago Igapó? Tá entendendo o que eu quero dizer? Quem quer abraçar, vai lá, muito legal, bacana, mas eu quero que vocês pensem nesse todo. Pensando em tudo isso, eu quero chamar vocês para a nossa atividade. Reflita sobre a importância do exercício da cidadania e de exemplos de direitos sociais adquiridos por meio de movimentos sociais. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês. Vamos lá, pessoal? O pessoal de São Paulo. O exercício da cidadania e o movimento social mais marcante nos últimos tempos foi o movimento da Direta Já, que desenvolveu o direito do voto direto para presidente da República. Tivemos também, mais recentemente, o movimento dos cara-pintadas, quando o impeachment do presidente Collor, exatamente. Então, percebam, a democracia ela tem lá os seus defeitos, mas, ao mesmo tempo, é o lugar onde realmente o povo é ouvido. Percebem o que eu quero dizer? Porque, assim, às vezes a gente entende que falta de denúncia é sinônimo de honestidade, e não é. Já pararam para pensar nisso? Eu acho essa ideia fantástica. Por quê? Nós estamos vivendo um momento na história brasileira nunca visto. Um movimento
onde pessoas são denunciadas e são presas. Isso é incrível! Nunca houve isso. Já pararam para pensar? Será que as construtoras dos governos passados, elas eram governadas, elas eram criadas por anjos? E neste momento as nossas construtoras são demônios? Não! Isso sempre houve. Estão entendendo? A questão é que hoje é a denúncia. E isso é só a democracia que permite que aconteça. Entendem? Isso é muito legal. Cerejeiras. A cidadania tem uma importância sem tamanho, visto que é a minha prática que irá se refletir na sociedade. Então, ela traz um individualismo muito interessante, inclusive o de competição, e isso é muito legal. Temos que a Constituição Federal de 88 elenca alguns dos direitos sociais, tais como alimentação, educação, moradia, transporte, lazer, previdência social, que a gente está perdendo um pouquinho, saúde, uma série de questões. Aliás, a própria saúde pública, né? O nosso sistema, que é o SUS, ele foi uma conquista. A história do SUS ela é muito interessante. Ela não foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Ela veio exatamente devido a movimentos sociais. Pessoal, agora eu quero sair um pouquinho do âmbito da política para contar um pouquinho para vocês sobre uma ciência que nasceu no século XIX, que teve uma intenção diferente. Não é a minha ciência preferida, mas eu espero que vocês consigam aprender um pouquinho sobre ela, tá? Eu tenho vários problemas, assim, de teóricos com a sociologia, bato muito cabeça para entender sociologia, porque eu parto de outro lugar. Eu parto da filosofia, eu parto da psicologia e da psicanálise, que é a minha área. Mas entender sociologia é um desafio, inclusive, para mim. Então, eu espero que vocês entendam um pouquinho. Vamos ao quadro? Surgimento da sociologia. Primeiro, a sociologia ela nasce num contexto muito específico, que é um momento onde há o crescimento das individualidades, a questão da revolução industrial, tudo isso está muito presente. Então, a gente está falando de uma situação onde as pessoas estão tentando entender. Nós estamos falando de um momento onde os trabalhadores estão vivendo uma carga horária de 18 horas, uma situação onde as pessoas deixaram de plantar e colher e passaram a viver dentro das fábricas e não ter o que comer muitas vezes. Que elas simplesmente deixaram de vender seu trabalho no sentido de mais artesanal e passaram a vender a sua mão de obra e ganhar muito pouco perto disso. Então elas vendiam o seu trabalho como um todo e recebiam uma ninharia sobre isso. Então pensando nisso, eu quero que vocês entendam um pouquinho do que é essa sociologia. Vamos ao vídeo? A sociedade significa o relacionamento dos homens entre si, que é organizado por uma forma distinta de trabalho, dá origem a uma cultura. Entender a sociedade não é uma tarefa simples. É por isso que surgiu a sociologia, uma ciência criada a partir das ideias de Auguste Comte, pensador francês do final do século XIX. Esta ciência procura estudar o ser humano nas suas diversas formas de associação e de organização. Com o desenvolvimento do capitalismo e da industrialização, inicia uma nova era de extrema racionalidade, de sistematização das ações humanas. Mudanças que refletem na arte, cultura, na estética, no comportamento humano, no trabalho, na política, no lazer e até mesmo na religião. Como pensou Comte, o mundo cada vez mais passa a exigir explicações lógicas e precisas sobre tudo o que envolve as relações sociais. A sociologia nasce com a missão de oferecer condições aos homens para entender a sociedade em que vivem de maneira racional e questionadora. Pensar sociologicamente procurar conhecer o contexto global que envolve o ser humano em seu ambiente familiar, no trabalho, na escola, em hospitais, presídios, áreas de lazer ou onde quer que esteja. É procurar identificar as causas dos fenômenos sociais, como a pobreza, a violência, o desemprego, a falta de condições de moradia, os conflitos étnicos e culturais nas cidades e nos campos. É por isso que a sociologia é uma ciência de vital importância para compreender as mais diversas situações que envolvem a humanidade.
Como vocês puderam perceber, a sociologia ela nasce para entender um caos. O caos trazido pela ideia de racionalização da modernidade. A modernidade ela traz uma aceleração histórica, onde o indivíduo se encontra completamente novo. Por quê? Porque não é mais aquele indivíduo que se organiza pelo tempo. O que eu quero dizer com isso? O dia, a noite, então eu vou dormir quando o sol sai, quando a noite chega. Não, é um indivíduo que vai trabalhar na fábrica, é um indivíduo que vai enfrentar uma realidade muito diferente. Então a gente tem um loteamento das cidades muito grande. Cidades como Inglaterra, e assim, cidades como Inglaterra é ótimo, né? Cidades como Londres, elas vão se encher e isso vai causar uma série de situações que a sociologia vai tentar entender. Então qual que é a diferença da sociologia para as outras áreas, para as outras formas de tentar conhecer o mundo? O recorte da sociologia é outro. Por quê? Porque ela tenta entender as coisas sempre a partir da sociedade. Ela não tenta entender os indivíduos, principalmente quem nós vamos falar hoje, que é o Durkheim. Ele tenta entender as coisas a partir do todo. Vamos ao quadro? Ciência para estudar a sociedade. A sociologia, ciência da sociedade, surge no século XIX, fruto de um processo histórico que levou à consolidação de um novo modelo de produção e uma nova forma de conceber a sociedade. Qual que é esse novo modelo de produção? O capitalismo industrial. Então, a sociologia ela nasce muito entrelaçada a essas questões. Segundo Giddens, os pensadores do século XIX tentaram compreender as potencialidades, mas, ao mesmo tempo, as consequências da modernidade. Então, existem hoje muitos sociólogos e, em grande parte, o que eles vão fazer? Eles vão tentar entender a sociedade, mas sempre quando eles forem tentar entender a sociedade, eles vão voltar lá nos clássicos. Então, existe uma cama, de certa forma, que é chamada clássico da sociologia. No quadro, a gente pode ver que esses clássicos são basicamente 3 autores. Emile Durkheim, que viveu entre 1858 e 1917, Karl Marx e Max Weber. O Durkheim é um filósofo, um sociólogo positivista funcionalista e nós vamos falar dele daqui até o final da nossa aula. Mas tem também 2 outros que não serão abordados aqui, mas que estão no livro de vocês, tá? Que eu vou falar bem rapidinho sobre eles. O primeiro deles é o Marx. O Marx é um sociólogo muito interessante, muito fundamental e muito impactante nesse momento. Eu não sei se vocês têm alguma ideia, mas o Marx é o que depois vai dar origem à palavra marxismo, né? Que a esquerda utiliza muito. A esquerda, ela bebe muito nos textos do Marx. O Marx, ele entendeu que o mundo, ele era organizado de uma forma diferente. Ele era um historiador, na verdade, lá no seu comecinho. E ele vai entender o quê? Que os homens, a vida, as coisas, elas acontecem a partir da maneira como os homens produzem. Ou seja, ele vai analisar a história através dos modos de produção. O que é modo de produção? Existe o modo de produção capitalista, existe o modo de produção feudal, ou seja, a maneira como os homens se organizam economicamente. Entende o que eu quero dizer? Então, com isso, o Marx ele vai explicar todas as coisas a partir da economia. A cultura é interessante? Mas a cultura não é fundamental. A cultura, eu acho que até disse isso para vocês já. A cultura, ela é uma consequência da economia. Então, o Marx, o tempo inteiro, ele vai tentar entender isso. Por isso, no quadro, que a teoria dele se chama materialismo histórico dialético. O que significa materialismo? Materialismo vem de material, a maneira como os homens produzem os seus materiais. Histórico é pensar historicamente esse material, como que o homem se organizou materialmente ao longo da história. E dialético vem da palavra dialético, que está ligada à ideia de contradição, tese, antítese e síntese, mas eu nem vou entrar nisso. Mas é a ideia de contradição. Qual é a contradição que o Marx coloca? Sempre na história existem 2 classes opostas. Vamos pensar, lá na Idade Média existia o senhor feudal e existia o feudo, né, o servo. No capitalismo existe os donos da fábrica e existe o proletariado. Então, o que é a história? O que move você de acordar de manhã, etc. e tal? É a luta de classe. Então, é essa dialética, é a luta entre 2 classes. Marx é muito interessante, ele tem pensamentos muito legais, mas eu considero que mas que tudo não pode ser explicado pela via econômica. Mas a sociologia, ela tende a explicar muitas coisas por essa forma. No quadro,
nós temos ainda o Weber. O Weber tem uma sociologia compreensiva. O Weber ele é diferente desses dois, principalmente do Durkheim, que nós vamos falar daqui a pouco. Por quê? Porque o Weber ele tenta entender a ação. O Weber ele tenta entender o significado que os indivíduos dão para a sua ação. Então, por mais que ele pense o coletivo, ele é o único sociólogo desses daí que vão trazer um pouquinho mais do indivíduo, ok? Agora eu quero falar para vocês exatamente desse nascimento da sociologia. Vamos ao quadro? O inventor da palavra sociologia foi Augusto Comte. Por alguns, ele é considerado o pai da sociologia. E ele trabalhou intensamente na criação de uma filosofia positiva. A visão positiva seria mais ou menos a ideia do seguinte: você tem que usar os mesmos métodos para qualquer coisa. A sociologia, que ele vai criar esse nome, mas que primeiro não se chama sociologia, se chama física social, ela deve ser rígida. Pensa assim: a física, a biologia, a botânica, diversas áreas, elas conseguiram criar leis universais. A intenção dele era criar leis universais para entender a sociedade. E ele fez isso. Ele diz o seguinte, por exemplo, uma lei: toda sociedade tem política. Ok, não importa qual, mas a lei universal é: toda sociedade tem política. Estão entendendo? Toda sociedade, ela tem a sua ética moral, ela tem o seu código moral, não importa qual é, ela muda de uma sociedade para outra. Mas a intenção aqui é criar um método rigoroso e, por isso, positivo, no sentido de alcançar objetividade. As palavras fundamentais do positivismo, indo ao quadro, são ordem e progresso. Qual que é a questão aqui? Aliás, a história do Brasil, da República Brasileira, ela está muito fundamentada nisso aqui: ordem e progresso, certo? O que é essa ideia de ordem e progresso? É basicamente a crença em duas coisas: a crença e a valorização da ciência, da técnica e do progresso. Então, como que o homem vai conseguir alcançar o progresso? Melhorando através da ordem, através da técnica, através da ciência. Então, é como se a racionalização das coisas permitisse que o homem evoluísse. Esse é o sentido do positivismo, tá? Que é muito presente ainda na nossa sociedade. No quadro, a realidade se constitui essencialmente naquilo que os sentidos podem perceber. Aqui ele está criando um método, basicamente. Por quê? Ele vai pensar o seguinte: essas ciências que eu falava para vocês, elas estudam as coisas como? Num laboratório. Tem como eu pegar um evento social, colocar ele no laboratório e refazê-lo? Não. Então, qual que é a metodologia da sociologia? Eu vou observar. O método é esse, é a observação. Então, eu vou até uma tribo indígena e eu vou relatar aquilo que eu observei. E isso constitui verdade, porque eu estou observando. Tá entendendo? Então, eu não quero falar sobre aquilo que os homens pensam que é a sociedade, mas eu que sou um sociólogo, e enquanto sociólogo eu entendo que eu sou neutro, eu entendo que eu vou olhar para essa sociedade sem levar... Olha isso, gente. Entendem o meu problema com a sociologia. Eles acreditam que eles vão se levar enquanto sociólogos e não vão levar os ideais e a ética deles. Eles vão chegar lá quase como um pano branco e vão simplesmente observar aquela sociedade e vão dizer exatamente o que ela é, cientificamente. Vocês acham que isso é possível? Eu, professora Juliana, considero isso impossível. Acho que sempre quando a gente olha para alguém, a gente olha pura e unicamente pelo nosso olhar. Estão entendendo? Voltando ao quadro. Sendo assim, as ciências naturais e as ciências sociais compartilham de um mesmo fundamento lógico e metodológico. Elas se distinguem apenas no objeto de estudo. Então, tem que ter rigor, tem que ter ciência. Qual que é a diferença entre física, botânica e a sociologia? É simplesmente o objeto. A botânica vai estudar as plantas, a física vai tentar entender as teorias do universo e a sociologia, a sociedade. A sociedade humana é regulada por leis naturais que atingem o funcionamento da vida social, econômica, política e cultural. Então, é o que eu disse para vocês. O Comte vai criar a sociologia exatamente tentando criar leis que valem para todas as coisas. A sociologia ela é muito interessante, tá? De verdade. Eu que tenho uma certa implicância com ela. Mas ela traz questões muito legais. Tem um sociólogo que eu gosto muito que chama Norbert Elias.
Mas é justamente porque ele faz essa passagem entre o indivíduo e a sociedade. Ele tem um livro muito legal sobre o Mozart, que se chama A Sociologia de um Gênio, que quando ele vai tentar entender o conceito de gênio, que é algo extraordinário, ele para e pensa o contexto da sociedade. E aí eu acho isso muito interessante, ok? São 3 nomes principais da sociologia. Hoje eu vou trazer apenas um para vocês, que é o Émile Durkheim. O Émile Durkheim, ele é considerado literalmente o pai da sociologia. Alguns debitam ao Comte, mas o Durkheim é quem chama para ele a responsabilidade. Ele vai dizer, eu sou o pai da sociologia. O Durkheim é aquele que trabalhou intensamente na produção de uma ciência rigorosa chamada sociologia. E que, no momento em que ele fala, que é o século XIX, existem muitas pessoas falando sobre o mesmo assunto. Mas ele é o cara que vai bater no peito e vai dizer assim, eu sou capaz de dizer o que é sociologia. Sou eu que vou circunscrever o que é sociologia. E o que é a sociologia para o Durkheim? É a análise dos fatos sociais. Anotem, por favor, fato social. Ok? Pode ir no quadro. Basicamente, segundo o Durkheim, considerados por muito o verdadeiro fundador da sociologia como ciência independente das demais ciências, ou seja, não necessariamente a física e a botânica. Um dos méritos mais importantes do Durkheim foi o esforço empreendido por ele para conferir à sociologia o estatuto, ou seja, o status de disciplina científica. O Durkheim vai ser aquele que vai dar a cara para a sociologia. O Weber critica muito o Durkheim, mas até hoje a gente procura seguir esses princípios trazidos por Durkheim. Primeira coisa, o Durkheim, ele entende a sociedade como um organismo vivo, ou seja, como um corpo. Então, assim, existem os órgãos, né? Existe lá o seu rim, existe o seu coração e todos eles têm que funcionar muito bem. Então, a primeira coisa é essa. Quer ver? Vamos ao quadro. Semelhança da sociedade com um organismo vivo. Se a vida social lembra os traços gerais da vida individual, é porque deriva dela. Se a sociedade tem traços comuns com os organismos vivos, é porque ela porque ela mesma é um organismo transformado e aperfeiçoado. As células, agregando-se, formam seres vivos, assim como os seres vivos, agregando-se entre si, formam a sociedade. Percebem? Aqui, a sociedade é como se ela fosse um organismo vivo que ela é totalmente dependente. Não há uma separação. O que eu quero dizer com isso? É preciso você entender o todo e não as partes, segundo Durkheim. O coração, ele não... o coração, viu? Aqui no embaixo, meu coração. O coração, ele não fala por si só. Você precisa inserir o coração dentro do contexto do corpo. Então, um indivíduo, ele nunca vale quase nada, porque o indivíduo, ele não fala por si só. Na verdade, o indivíduo, ele é um pedacinho de uma coisa chamada coletividade, ok? Então, o Durkheim, o tempo inteiro, ele vai falar sobre a consciência coletiva. Vamos ao quadro. Ao explicar o todo, a sociologia explica a parte como consequência. Então, o indivíduo, ele não é mais importante. O indivíduo, ele é consequência da sociedade. Estudar a sociedade pode explicar o homem como ser social. No entanto, o contrário não é verdadeiro. Pare e pensa comigo. Se eu pegar o seu coração, ele justifica tudo? Não, ele não justifica. O seu rim diz sobre quem você é? Segundo Durkheim, não. Para o seu rim fazer sentido, é preciso que ele esteja inserido dentro de um corpo. O ser humano como um todo é capaz de justificar a presença de um rim, mas o rim sozinho não diz nada. Isso segundo Durkheim. Então você sozinho lá na sua casa não diz nada. Você só fala alguma coisa quando você está dentro de um meio social. Aí você faz algum sentido. Voltando ao quadro. As condições para a existência de representações, emoções e tendências coletivas estão no corpo da sociedade e não nos indivíduos. Então, quando você ama, quando você odeia, quando você se sente ofendido por alguma coisa, a causa disso não está em você. E eu acho que ele tem razão em boa parte. A causa disso está na sociedade, no que a sociedade espera de você e o que você internalizou. Então,
Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, mas é como se os seus pensamentos não fossem simplesmente seus. Eles sempre pertencem a uma consciência coletiva, eles sempre pertencem a um todo. Então, quando eu me ofendo, eu não me ofendo por mim mesma, eu me ofendo com parte no que toda uma sociedade considera como bom e como ruim. Isso eu acho que faz algum sentido, ok? Voltando. Cada nação produz sua consciência coletiva, que penetra e molda as consciências individuais. Estão percebendo o que eu quero dizer? É como se cada sociedade, cada nação, ela inventasse um discurso que é coletivo, mas ele é encarnado dentro de cada indivíduo. Ah, professora, se eu somar todos os indivíduos, eu vou chegar a um coletivo? Não. Para o Durkheim, não. Na verdade, é como se esse pensamento, que é essa consciência coletiva, ela não depende de você. Me desculpa eu te contar isso agora, mas você não faz diferença nenhuma para a sociedade. Porque, segundo Durkheim, tá? Para mim, não. Para mim, você faz. Segundo Durkheim, porque se você morrer, que diferença que você vai fazer? Nenhuma. O pensamento coletivo, ele vai continuar. Ele está errado? Não sei, não. Pensa comigo. O pensamento coletivo, ele vai continuar. Independente de você falar, eu não concordo com isso, mas o coletivo vai continuar de geração em geração. Pode a nossa geração inteira morrer, que essa consciência coletiva, ela perdura. Aliás, é uma das grandes características do Durkheim, ok? Qual que é o principal tese do Durkheim? É a tal da chamada fato social. E o fato social, indo ao quadro, por favor, vamos lá? Esse fato é tudo aquilo que, primeiro, o objeto da sociologia é fato social. E a importância das instituições sociais para a sociabilização do indivíduo. Já já nós vamos falar sobre isso. O fato social é tudo aquilo que, por causa da maneira como os homens se relacionam, se impõe sobre os homens. Pensa comigo. Seria mais ou menos o seguinte. Tudo aquilo que você realiza porque alguém considerou que aquilo era bom para você. E o que é bom e o que é ruim, ele chega para você num sentido de coerção. Não foi você que decidiu. É como se quando você nasceu, você não inventou nada. Todas as regras, todas as coisas já estavam ali instituídas. Você apenas seguiu o fluxo. Entende, então, a importância, voltando ao quadro, por favor, a importância das instituições sociais para a sociabilização do indivíduo, como a família, a educação, etc. e tal? Qual que é a ideia? O Durkheim entende que o ser humano, quando nasce, ele ainda não é basicamente homem. Quando que ele vai se tornar homem? Quando ele estiver integrado à sociedade. Quem é responsável por fazer isso? A escola. A escola, e aí eu acho isso muito legal, a escola é o órgão responsável por te dar cidadania, por te integrar na sociedade. Por quê? Porque ela te disciplina. Já pararam para pensar na disciplina? Eu acho isso fundamental. Foucault fala muito disso. Quando uma criança chega na escola, ela é um corpo mole, ela é um corpo sem formatação. Quando ela chega, ela é formatada. Por quê? Porque toca o sinal, ela tem que sentar. Se ela quer ir no banheiro, ela tem que levantar a mão e pedir. Se ela quer falar, ela não pode. Percebe? É muito difícil para uma criança pequena estar na escola. Então, qual que é a função primeira da escola? É disciplinar os corpos, ok? É você pegar um corpo que até então era mole, aquela criança que não para, sabe? E fazer o quê? Senta. 4 horas. Senta. Isso é terrível, gente. É sensacional. Voltando ao quadro, por favor. Nós podemos definir o fato social da seguinte maneira. Toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou então, ainda que é geral na extensão de uma dada sociedade, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que possam ter. Vamos desmembrar esse texto? Basicamente, é isso que está escrito ali. O fato social, ele tem 3 questões. Primeiro, ele é externo ao indivíduo. Ou seja, quando você nasce, você encontra um certo número de normas e regras sociais que existem independente da sua existência. Quando você chega, está tudo pronto. Segundo, ele exerce coerção. Isto é, coage o indivíduo a se portar de determinada maneira. E, por fim, ele é geral. Por quê? Ele se estende por toda a sociedade, não deve ocorrer em fatos isolados, mas sem nenhuma regra social. Posso dar um exemplo para vocês? Tem bastante menino, bastante homem me ouvindo aqui hoje? Então pergunta, por que vocês não vão para a aula de saia?
Por quê? Porque, teoricamente, nós vivemos numa sociedade que entende que o uso de saia não é para homens. Essa é uma regra que é um fato social. Por que ela é um fato social? Ela é exterior. O que é exterior? Não foi eu que inventei isso. Não é natural meu. Foi criado por fora e eu apenas aceitei. Ela é geral, existe para todas as pessoas dentro do Brasil e nesse contexto, e ao mesmo tempo ela é coercitiva. Por que coercitiva? Porque se eu quero pôr saia, eu vou pensar, não vai dar certo, as pessoas vão rir de mim. Estão entendendo? A coerção não precisa ser física, ela pode ser moral, ela pode ser psicológica, pode ser um olhar feio. Então, o fato social, ele é geral, ele é para todos, ele é exterior, não é natural teu, ele foi criado e ele é coercitivo. Pense em quantidade de fatos que existem na vida de vocês. Voltando ao quadro. Mais do que descrever e classificar os fatos sociais, a tarefa da sociologia é explicá-los, ou seja, entender as causas e razões que explicam a ocorrência e as características de nosso comportamento coletivo. Na visão de Durkheim, a parte fato social está em função do todo. O que isso significa? Durkheim, ele quer entender a sociedade. Para quê? Para curar. Ele quer antecipar questões justamente para poder curar essa sociedade. Durkheim fala a partir de um contexto de capitalismo, onde ele defende o capitalismo. Ele vai dizer que o homem se integra e que, de certo modo, o homem se sente feliz por estar integrado à sociedade. Seria mais ou menos como uma sociedade que você está alegre por obedecer às regras. Isso é verdade, a gente realmente faz isso. Nós gostamos das regras, percebem? A gente tem regras e a gente obedece a essas regras com alegria. Então, o que é uma sociedade bacana para o Durkheim? É aquela onde há milhares de regras e as pessoas se sentem bem em realizá-las. Como que é o nome disso? Está ligado à ideia de solidariedade. Para o Durkheim, o que faz com que os homens queiram viver é essa solidariedade. Só que existem dois tipos de solidariedade, a mecânica e a orgânica. Vamos dar uma olhada no quadro? Então, o Durkheim vai falar que existe laços entre os homens. Existem uma coisa que aglutina os homens, a chamada solidariedade. Na solidariedade mecânica, está ligada à ideia de que um indivíduo é ligado à sociedade sem nenhum intermediário. Ou seja, não tem a família que liga ele é ligado diretamente. Ocorre em sociedades pré-capitalistas e o conjunto de crenças e sentimentos comuns chamado de tipo coletivo. Querem um exemplo? Uma sociedade indígena. Uma sociedade indígena, ela é uma sociedade mecânica. Por quê? Você não tem uma família que te introduz e que te separa. Na verdade, essas pessoas estão ligadas por similaridade, ou seja, elas são parecidas, elas pensam a mesma coisa. Então, na solidariedade mecânica, as pessoas estão ali por, teoricamente, serem iguais. Por isso, sociedades pré-capitalistas, tá? Do outro lado, e é aqui que o Durkheim fala que a coisa fica bacana, nós temos no quadro a solidariedade orgânica. Já a orgânica, ela está ligada à ideia de diferenciação. Ela ocorre nas sociedades capitalistas, onde há uma maior divisão social do trabalho e um processo de individualização, que faz o indivíduo serem solidários por uma esfera própria de ação. A função da divisão do trabalho é integrar o corpo social. Percebem que há uma diferença muito grande aqui? A ideia é, pensa numa cidade de interior indígena. Ali todo mundo está muito ligado, essa é a mecânica. Agora pensa numa cidade como São Paulo, né? Totalmente efervescente, uma cidade muito maluca, onde as pessoas têm especificidades muito grandes. Essa é uma sociedade orgânica. As pessoas não estão ali por suas semelhanças, mas elas estão ali por suas diferenças. O que isso significa? Um cara sabe fazer muito bem uma coisa, já o outro sabe fazer outra. Então, a necessidade delas conviverem juntas não é porque elas são iguais, mas é porque elas são diferentes. Eu preciso de manicure, eu preciso que alguém traga a fruta lá do pomar para mim, eu preciso que alguém fabrique o que eu vou comer, eu preciso que alguém construa a cama que eu vou dormir. Então, estão percebendo? Ela é mais por necessidade. Então, a diferença entre as pessoas é que constitui os laços entre elas. Porque vocês já pararam para pensar, por que a pessoa não fala... A pessoa fala assim, não quero mais viver em sociedade e vira um eremita, né? Vai viver longe. Por isso, porque muitas pessoas precisam das outras. Seria essa basicamente a ideia, tá?
Pessoal, tem um vídeo aqui para vocês que é um vídeo sobre a Geise Arruda. Eu não lembro se vocês se lembram do caso da Geise Arruda, mas é explicando a questão da coerção social. Não vou passar ele, tá? Porque a gente não tem tempo. Mas basicamente, qual foi a história da Geise? Ela chegou numa faculdade com um vestido muito curto e ela sofreu um sério assédio. As pessoas começaram a questionar, a gritar, a xingar ela de várias coisas. O que está expresso ali? Um fato social. Um fato coercitivo, que diz que mulheres não devem se vestir daquela maneira. Então, isso seria um fato social um tanto quanto complicado. Eu vou deixar para vocês, lá no finalzinho, uma atividade que é só para vocês pensarem sobre exemplos de fatos sociais na atualidade. Mas a gente tem fato social em tudo, tá? Tem na igreja, tem na escola, tem na nossa maneira de se vestir, tem na nossa maneira de amar. Tudo isso está ligado a fato social. Rapidinho, eu só quero falar para vocês duas coisas. A primeira é agradecer imensamente ao carinho de todos vocês. Foi um prazer muito grande dar o curso de ética. A prova, as nossas provas, elas são um tanto quanto complicadas. Em que sentido? Porque vocês estão acostumados comigo falando as coisas de uma maneira muito simples. E aí, quando está lá na prova, fica difícil. Então, o que eu quero de vocês? Tá vendo essas 5 aulas que eu dei? Comam ela, leiam elas, assim, assistam elas 10 mil vezes. Como que você faz? Você pega um papel, você fala assim, o que é ética para o Aristóteles? A ética é a mediania. O que é ética para o Platão? O que é dualismo psicofísico? Como que o Maquiavel... Entenderam? E anotem, não se cansem disso, tá? Além disso, é importante que vocês leiam um livro, claro, principalmente Marx e Weber, mas o que eu preciso mesmo é que vocês assistam essas aulas, tá? De verdade, tá com dúvida? Mandem para mim. A maioria de vocês podem entrar em contato pelo chat, mandem recado para as tutoras, que as tutoras me encaminham, tá? Sem nenhum problema. Espero que vocês vão muito bem, a nossa prova é semana que vem, tô torcendo por vocês. E outra coisa, escrevam, tá? Não tenham medo de escrever. Leiam as perguntas, leiam os textos. E outra coisa, não entendeu o que está escrito? Eu vou estar lá acompanhando a prova. Pede para o tutor, fala assim, pergunta para ela o que significa tal palavra. Pergunta para ela se seria mais ou menos isso. E eu vou tentando ajudar vocês. Não se esqueçam que eu tô aqui para fazer esse processo ser bacana, ok? Rapidinho, Lu, vou estourar 1 minuto só para dizer uma coisa. Eu não consegui pegar todos os nomes do Face, mas eu queria mandar um cheiro lá para o pessoal de Caruaru, principalmente para a Alessandra Viviane, que foi muito carinhosa comigo ao longo desses 5 encontros, para o pessoal de Curvelo, de Minas Gerais, Marabá, no Pará, Itapemirim, do Espírito Santo, Patos, da Paraíba, Rio Negro, aqui do Paraná, para o tutor Alex Bastos, vai dar tudo certo, viu? Ijuí, do Rio Grande do Sul, a Rayane, a Jéssica Souza, o pessoal de Caiacó, do Rio Grande do Norte. Um abraço enorme para o pessoal da Paraíba, de Minas Gerais, de São Félix do Xingu, de Cabo Frio, de Santa Luz, isso mesmo, Santa Luz lá na Bahia, de Arinos, em Minas Gerais, Jataí, Cascavel, Jaú, Patos, Carlos Chagas. E só uma coisa, eu nunca tive uma turma tão carinhosa, uma turma tão participativa quanto vocês. Então, muito obrigado. Eu termino esse curso com uma alegria enorme no meu coração e extremamente agradecida pelos 500 recados no Face, que vocês foram muito queridos comigo e principalmente por essa participação na aula, porque isso não tem preço, tá? Um beijo enorme para vocês e não se esqueçam que eu continuo sendo a professora de vocês. Vocês não vão me ver mais, mas isso não impede que a gente converse pelo Face, ok? Um beijo grande.